Então vamos à palavra de hoje, queridos. Vamos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. E nós vamos ler versículos 13 até o 20. Uma palavra que nós já falamos ela aqui algumas vezes e vamos falar mais. Mateus 16, 13 a 20. Vou ler. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar. Senhor querido, Deus que quer que conheçamos a verdade, que quer que saiamos da meninice, nós te adoramos, Senhor, e pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Mais uma vez eu peço isso, porque precisamos conhecer a grandeza de Jesus, as coisas profundas do Evangelho, para sairmos da superfície das coisas. Assim alcance o nosso espírito com a revelação da Tua Palavra, não somente aos que estão aqui, mas àqueles que nos assistirão e nos ouvirão pelo YouTube lá na internet. Alcance a todos. Haja vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus faz uma pergunta, ele está com seus discípulos, e faz uma pergunta interessante: o que as pessoas estão vendo em mim? Como é que elas estão me vendo? O que elas acham que eu sou? Né? Elas viram Jesus fazer vários milagres, viram Jesus fazer coisas extraordinárias, e Jesus queria saber qual era a visão que as pessoas tinham dele. Agora olha as respostas. Uns dizem João Batista. João Batista acabara de morrer. Mas tinha alguns, para você ver como é a religião, tinha alguns que achavam que Jesus era João Batista, ele acabara de morrer. Outros diziam que Jesus era Elias. Olha a cabeça do povo que a religião faz. Outros, Jeremias, personagens do Velho Testamento. E outros, alguns dos profetas. Então ninguém daquele povo tinha tido uma visão clara de quem era Jesus. Uma visão por revelação de quem era Jesus. A mesma coisa acontece no sistema evangélico de hoje. Se você for perguntar como as pessoas veem Jesus, uma boa parte não tem uma visão do verbo que se fez carne, Deus que se humanizou, que veio de uma outra dimensão, assumiu uma forma humana, e veio com um único objetivo. Ele não veio para dar dinheiro para ninguém, ele não veio para dar carro, casa, que é essa é a falsa visão. Ele pode dar isso, pode, mas ele não veio aqui na terra para isso. Por que ele veio aqui na terra? Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele veio aqui na terra com qual finalidade? Para que todo aquele que acreditar nele não se perca, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, Paulo fala, dos quais eu sou o principal. É por isso que um dia Deus deixou os céus
deixou a glória dele, se humanizou, assumiu a forma de homem. Deus assumiu um corpo humano, veio aqui na terra para salvar os pecadores, para tirá-los da condenação eterna. É para isso que Jesus Cristo veio. Isso é o centro do Evangelho. Então ninguém, olha a visão, olha a cabeça dessa gente. Jeremias, Elias fez cair fogo do céu, então deve ser Elias. João Batista. Agora Jesus pergunta a mesma coisa para aqueles que estavam pertinho dele, andando com ele. Olha o que ele fala. E vocês, continua ele, que dizeis que eu sou? Então Pedro, Pedro tinha tido uma revelação. Disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Pedro, ele conseguiu ver que Jesus Cristo era o Cristo. O que quer dizer Cristo? O ungido, o capacitado de Deus. Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro viu isso nele. Pedro não viu Jeremias nele, muito menos Elias, muito menos João Batista. Pedro viu o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo diz isso para ele: Pedro. Então Jesus afirmou: você é feliz. O que quer dizer bem-aventurado? Uma pessoa muito feliz. Ele diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que é Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Então quem revelou, quem fez Pedro conhecer isso? Quando ele fala carne e sangue, o que ele quer dizer? A Bíblia está cheia dessa expressão, carne e sangue. Quer dizer que a revelação não veio por homem comum, não veio por meio da natureza humana, não partiu de homem algum, vem de Deus. Então Jesus fala: não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então o que é uma revelação? É Deus abrir o entendimento de uma pessoa e mostrar os desígnios dele, coisas que a pessoa por si mesma nunca compreenderia, coisas que a pessoa por si mesma não entenderia, não é? Porque o raciocínio, a lógica, não consegue ter revelação da verdade da palavra de Deus. Eu só conheço a palavra de Deus por revelação. Entende? Eu posso ler, a pessoa fala assim: ó, pastor, eu li a Bíblia o ano todo, eu li inteirinha, muito bem, continua fazendo isso. Mas você pode ter lido a Bíblia 10 vezes e não entender nada da nova aliança. Ó, pastor, eu fiz um curso do Velho Testamento, muito bom. Mas você pode ter feito um curso do Velho Testamento e ele te fechou a mente para você entender o Novo Testamento, onde nós vivemos, onde a igreja existe. Então o que é revelação? Não é essas coisinhas, é você de oitas calabascaias, vocês que te digam, eis que não, por favor, cansei dessas coisas. Não é que essa conversa de meninos na fé. O que é uma revelação? Deus quer revelar os desígnios dele. Então ele abre um portal no espírito da pessoa, a pessoa consegue ver coisas que nunca viu e entender o que nunca entendeu. Vocês estão entendendo ou não? Ó, Abraão estava lá, Deus quis dar uma revelação para Abraão. Abraão está frustrado, Deus tinha feito uma promessa. Vamos lá um pouquinho lá para a velha aliança. E esse filho não vem, Abraão está inquieto, a mulher está dizendo para ele assim: ó, Deus falhou, isso não acontece. Olha, está na orelha dele. Ele está meio frustrado lá. Esse filho não vem, Deus prometeu, faz 10 anos, faz 15 e não acontece nada. E Deus olha para ele e fala: Abraão, sai aí da tua tenda, você está no esconderijo aí, sai daí de dentro, vai para fora, olha para o céu, tenta contar as estrelas, Abraão, vê se você consegue. Olha aí, naquele tempo não tinha poluição, não tinha lâmpadas. Eu acho que você saía lá, olhava para o céu, você vê que nem cacho de uva, só de estrela. Sim ou não? Não tinha luz, não tinha poluição, era limpinho. Devia ser aquele céu forrado. E Deus falou: olha, Abraão, sai aí, você está enfiado aí dentro de você, sem compreensão de nada, meio frustrado, que a promessa não acontece, você está aí, e Sara está na tua orelha, vai, né? Você sabe como é que é, né? É assim mesmo? Estou brincando, não é não. E Deus fala: Abraão, sai para fora, olha lá, olha para cima. Olha quantas estrelas tem aí.
Vem te contar isso aí. Aí Abraão olha, vê aquela imensidão, aí Deus dá uma visão para ele, fala assim, olha, assim será a sua descendência. Deus abriu um portal ali para ele entender. Será como as areias do mar, como grãos de areia do mar. Então tirou Abraão daquela cabecinha frustrada, limitada, e fez ele ter uma visão de uma coisa grande. Então Pedro, olha, apesar de Jesus ter feito muitas coisas, ele não tinha revelação para muita gente de quem ele era. Então Pedro teve isso, Deus abriu o entendimento dele lá. Ele, quando olhou para Jesus, brilhou a luz. Ele é o Cristo. Mesmo assim, no fim, negou Jesus, não negou? Mas ele teve a revelação, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele viu uma coisa diferente, ele compreendeu uma coisa diferente da verdade a respeito de Jesus Cristo. Então a mesma coisa quando o Evangelho é aberto para você. Você é religioso, está na igreja, fazendo aquele monte de campanha, voto, aquelas coisas todas, as correntes. Você está ali há anos fazendo aquilo, de repente você vê um texto, ouve uma palavra, que aquilo você vê uma coisa diferente. Você vê algo novo na Bíblia que você nunca tinha compreendido e visto, e a partir de ali tudo começa a mudar na tua compreensão, é uma revelação da palavra de Deus. Então Pedro viu naquele homem que estava ali, ele teve uma visão, olha o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, Pedro, você é feliz. Eu digo a mesma coisa para você, você já enxergou o Evangelho da graça de Deus ou não? Já tem visão da nova aliança, então você é feliz. Você já foi liberto do sistema ou não? Então você é feliz. Você já viu a vitória de Cristo na cruz ou não viu? Então você é feliz, porque você teve revelação dessas coisas, você é feliz. A nossa felicidade não está em ter ou não ter alguma coisa material. Se puder ter um monte de coisa material, amém. Mas a nossa felicidade não é isso só. A nossa alegria está em conhecer Jesus Cristo e saber quem Ele é. Ter a verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo e na obra da cruz. A nossa alegria está em conhecê-lo. Aqui dentro, por revelação, isso é a nossa alegria, isso que nos motiva a viver. Isso é maior que uma bênção a ser buscada. A maior coisa que o homem pode ter no coração, a maior riqueza é a revelação de quem é Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário. Então ele disse, você é feliz, irmão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus te revelou. Agora Jesus faz uma afirmação esplendorosa. Olha o que ele diz no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? Os católicos falam que a pedra que a igreja ia ser edificada é Pedro. Pedro foi o primeiro apóstolo e a igreja vai ser construída em cima de Pedro. Não, a pedra que ele se refere aqui é Jesus Cristo. Ele é a pedra. Está dizendo, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Cristo, essa revelação que você teve, Pedro. Você viu Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia está aqui, ó. Se você procurar no Velho Testamento, você já sabe aqui, mas quem está lá não. Procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existe, eu falo isso sempre. Velho Testamento é a história do povo judeu, é judaísmo, aquele monte de promessa que foi feita lá, é feita para os judeus que estavam debaixo da primeira aliança, da lei, não tem nada a ver com a igreja nem existia. A igreja vem existir no Novo Testamento, depois na cruz, começa ali o Evangelho, na cruz, depois surge a igreja. Então Jesus fala sobre esta pedra que é Cristo, que é Jesus Cristo. A igreja vai ser construída sobre esse fundamento, e essa igreja vai ser tão poderosa. Quando eu digo poderosa, não é esse poder político, evangélico que você está vendo aí, não é esse monte de pastor da mídia defendendo senadores, governadores, lutando por eles. Sabe por quê? Porque essa gente está por trás da igreja deles. Não é isso, esse poder que a igreja ia ter, não. Seria uma igreja poderosa, conhecedora da verdade do Evangelho. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Qual é a pedra que iria a igreja ser construída em cima? A pedra é Jesus Cristo. Você pode me dar uma aula disso, mas vamos uma simples ilustração. Lá atrás de casa, no fundo da minha casa, tinha um casarão antigo assim, dava uns 15 de frente assim. De repente eu vi tudo aquilo ser demolido. Entrou aquele caminhão, ele tem que nem uma bloca para furar o chão, não sei como chama aquilo. Falei, não, vai construir um prédio aí, aquilo tinha espaço para construir um prédio. Veio aquele caminhão com aquela broca, primeiro eles limparam tudo, aplanaram o terreno, e vinha com aquela broca, furava 20 metros, 30, assim, eu falei, nossa, vai sair um prédio aí. Fiquei contando, 3, 6, 9, 12 furos. Aí depois veio aqueles roletes de ferro, foi posto em cada um, veio o caminhão lá de fora com concreto, concretou. Aí depois que aquilo secou, entrelaçaram assim as outras vigas de ferro, fizeram uma coisa fortíssima ali, construíram 12 sobrados. O que é sobre esta pedra edificaria a minha igreja? Para aqueles sobrados ficarem fortes, teve que fazer toda aquela fundação, concretar tudo por baixo, porque aqui no Jaçanã era região muito úmida, né? Para construir aqueles 12 sobrados em cima daquilo ali, para se a terra se mover, não vai trincar nada na parede, porque está bem fundamentado. Vai construir um edifício enorme. Antes de construir 30 andares, eles vão perfurar muitos metros lá para baixo. Fazer aquelas brocas, aquelas sapatas, aquelas coisas todas. Concretar aquilo, fazer uma base forte para sustentar 30 andares do lado de cima. Não é assim? Porque se não fizer aquilo, o edifício vai cair. Se não fizer aquilo, as paredes do sobrado vai rachar, vai trincar, vai desfazer tudo que foi construído por cima. Sim ou não? Então, ele fala que Cristo é o nosso fundamento, é a construção da igreja, é o alicerce da igreja, é a pedra, é a segurança. Nunca vai ruir nada. Você está entendendo? Cristo é o fundamento da nossa fé. Cristo é sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e nada do inferno, porta alguma, vai prevalecer sobre essa igreja. Ele é o fundamento da igreja. Você enxerga isso comigo? O que isso quer dizer? Que a verdadeira fé evangélica só crê em Cristo, não crê em nada mais. O fundamento da tua vida não é pastor, não é apóstolo, não é igreja, não é coisa orada, ungida, não é campanha, não é água de Israel, óleo de Israel, não é lenço ungido, não é camisa ensanguentada, não é fronha para você dormir. Tudo isso é falso, é mentiroso. Isso não é o evangelho, isso é a mentira da mídia evangélica. Sacrifício, dá todo o dinheiro, é farsa, tudo isso é uma farsa. A verdadeira fé evangélica está fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo. Você entende ou não? A tua vida tem que estar fundamentada em Jesus Cristo, em nada mais. Nem irmãzinha que revela, ralamantalha, ralamatúria. Foge disso. Foge dessas coisas. Não cai mais nesse engodo. Tem uma pilha assim de louça na casa dela e lá está lá, ralamatúria, ralamatúria. Vai ter revelação da louça para lavar, para o seu marido chegar e ficar feliz. A turma não gosta que eu falo assim, mas eu preciso falar assim para soltar as pessoas. Você está cheio de eu falar isso, né? Mas preciso falar. Então presta atenção. Você quer ter segurança na sua vida de fé? Por que eu falo segurança? Porque tem muita gente que fala que é crente e não é seguro. Qualquer coisinha ele fica angustiado, fica oprimido, fica triste. Fala que vai fazer uma coisa, não vai. Sabe, ele fica tumultuado por dentro, porque ele não tem o fundamento dentro dele. Não está bem construído. Uma hora acredita naquilo, outra hora acredita naquela coisa, uma hora está lá bebendo agorada, outra está passando olhinho na parede, levou a florzinha para casa, ele está nesse movimento cego. E quando a luta vem, ele não tem fundamento, então ele fica triste, fica caído, fica inseguro, fica batido, fica nervoso, fica angustiado, ele fica, não está construído, não está fundamentado. Como que vai vencer alguém com uma emoção dessa, inseguro desse? Não vai vencer, não vai nem ter alegria de ser crente. Ser crente vai se tornar um peso esmagador, cheio de cobrança.
Mas quem está fundamentado, aconteça o que acontecer, ninguém rouba o que está aqui dentro. A nossa fé é nele. Tudo que precisa ser feito para o homem ser liberto, salvo, cheio do Espírito Santo, ser abençoado, vem da cruz, não vem do lenço. Não vem porque Deus dízimo deixou de dar. Não vem desse monte de envelope da mentira, cada um com o nome. Não vem. Vem daquilo que você teve de revelação da cruz. E onde a tua fé está fundamentada? Está fundamentada em Jesus Cristo? Ele é o fundamento da tua vida, sim ou não? Então você vai prevalecer. Mas se ele não é o fundamento, não adianta falar, eu creio em Jesus. E não ter fundamento nele aqui dentro. Você está crendo numa figura. Uma hora Jesus é bom, outra hora é ruim. Uma hora ele tira a doença, outra hora ele pesa a mão. Uma hora ele cura, outra hora ele põe a doença para te provar. Você vai querer um Cristo assim confuso, atrapalhado. Sobre esta pedra, Jesus Cristo, eu vou construir a minha igreja. Você entende isso? E nada, as portas do inferno não vão prevalecer. Nada vai prevalecer contra ela. A primeira vez eu já disse que a palavra igreja aparece aqui, ó. Jesus dizendo o que faria sobre Cristo. A construção da igreja, o fundamento é a pessoa de Jesus Cristo. Você já teve revelação de Jesus Cristo? Você já viu como ele é grande, gigantesco? A Bíblia diz que ele é o Criador de todas as coisas, que nele tudo subsiste. A palavra diz que ele é o cabeça da igreja. A palavra diz que ele está sentado nos lugares celestiais e todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Olha como ele é grande. A palavra diz que um dia ele se esvaziou, assumiu forma de homem e apareceu semelhante a cada um de nós. Lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, quando ele foi lá com Pedro, Tiago e João lá, o rosto dele brilhou como o sol e as vestes como luz. Quem que estava habitando naquele corpo? Ele resplandeceu lá no monte. Não foi graveto que brilhou, não. Foi Jesus mesmo. Entende ou não? Você já viu isso? Você já viu que aquele endemoniado gadareno tinha uma legião? Quando os demônios vieram, se prostraram e adoraram a ele, e pediram permissão para entrar nos porcos. Você está com medo de macumba, medo de demônio, medo do diabo? Aquela legião toda vieram lá que nem cachorrinho, se prostraram. Se o senhor permite, a gente vai entrar nos porcos. Pode? Pode. Os demônios adoraram ele, se prostraram diante dele. Ele não vai fazer nada por você? Seu vizinho de olho gordo olhou assim, vai te pegar? Tinha uma macumba na rua, vai te pegar? É isso que essa gente prega, medo e escravidão em cima das pessoas. Aí você vê um monte de crente acuado, supersticioso. Aí o pano de prato tem demônio. Um barulhinho no telhado deve ter um demonião lá em cima andando, com asa, meu Deus. Ai, brecou o carro na rua, é o tranca-rua que está lá, meu Deus. Eu estou perdido aqui, Jesus me ajuda. Clama, ora muito por mim, pastor. Não vou orar. Aí o pastor ameaça: você não pegou o envelope, o diabo está lá na porta, você vai sair, ele vai dar a mão para você lá. Aí ele sai, acredita, já faz até assim, para pegar na mão. Jesus Cristo é grande, gigantesco, acredita nisso. O que é uma doença perto dele? Não, eu quero que você pense. Se você não tem revelação, não adianta eu falar essas coisas. Ele dormindo lá no barco, subindo e descendo aquele vento, aquela coisa. Os discípulos acordaram: Senhor, nós vamos morrer. Turma tímida, para vento, para mar. E o vento e o mar obedeceram, reconheceram o Criador ali. Sim ou não? Reconheceram? Você já reconheceu Jesus? Glorioso, poderoso, gigantesco. Tua vida está fundamentada nele, tua fé está fundamentada nele. Maior que tudo. Coitado do diabo. Maior que tudo. Acredita nisso que eu estou te dizendo? Sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Então presta atenção. Eu não estou satisfeito ainda.
já criou dentro de você aquela coisa forte, aquele depósito forte? Eu só sei explicar assim. Aquela coisa forte, aquela energia forte, aquele poder forte, aquela coisa forte, está dentro de você. Entende o que eu estou te dizendo? Que nada te move, nada mais abala a tua fé. Já nasceu isso dentro de você ou não? Assim habite. Olha, eu quero ler aqui o que Paulo fala na segunda hora. Eu vou pular um monte de coisa. Vamos viajar aqui um pouquinho. Vamos a Efésios. Efésios, abra lá, Efésios. Capítulo número 3. Onde ele fala assim, olha, presta atenção. Eu estou em Gálatas, não vou achar nunca. A partir do versículo 14, presta atenção. Por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo está se pondo de joelhos. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, aonde? Mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, o que Paulo está dizendo? Fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior, Cristo vai habitar em mim pela fé. Então, Cristo está em nós, esse poder está em nós. Tá ou não está? Pela fé. Pela fé, a fé acende isso que eu estou te dizendo. A fé torna viva a palavra de Deus dentro de você. Então quem enxergou isso, como é bom ser de Deus, né? É bom ser crente, eu sou crente, vamos lá. Uma criança estava cantando isso. Alegria de ser salvo, acabou o medo. Eu não estou vendo trevas, eu estou vendo luz. Você vê a luz, não? Não estou vendo trevas mais. Já se foram, eu estou vendo Jesus que é a luz. E aqui dentro tem uma coisa forte. Um poder no homem interior. Cristo habitando em nós. Nós cantamos, maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Sim ou não? O maior está em nós. Já tem essa firmeza dentro de você? Vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá agora. Vamos mudar o texto. Vamos lá. Atos capítulo 4. Volta lá para Atos. Quando Pedro e João curaram aquele coxo que estava na porta formosa do templo, prenderam eles, e eles estão diante do sinédrio sendo interrogados, e eles dão essa palavra aqui, a respeito de Jesus Cristo. Eles já tinham sido presos no versículo 5 do capítulo 4 de Atos, olha lá. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Está lá a nata da religião. Seria assim os apóstolos de hoje, os bispos de hoje, né? Os missionários de hoje, cada um com seu chapéu, com aquela roupa de judeu, cada um com a sua arquinha da aliança, com a guiorada aqui no cinturão, né? Se reuniram tudo lá, a liderança religiosa daquele tempo. E pondo-os perante eles, versículo 7, os arguiram: com que poder, em nome de quem fizeste isso? Porque um milagre tinha acontecido. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito de um benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós, todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome que esse está curado perante vós. E Pedro fala: este Jesus é a pedra. O que Jesus Cristo disse? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Este Jesus é pedra, rejeitado por vós, construtores. Para aí. Quem são os construtores? Pedro falou que aquela liderança religiosa,
eram os construtores da fé das pessoas, com a religião deles. Quem são os construtores que você está vendo hoje? São essa liderança das igrejas grandes que estão na mídia. Eles estão tentando construir alguma coisa. Eles estão construindo o quê? O que eles estão ensinando? É o mesmo, esse mesmo povo que foi lá encontrar Pedro para falar isso, é o mesmo que iria hoje, essa liderança que está aí. Eles estão construindo com o que a vida das pessoas? Com água? Com lenço? Vocês já viram que eles não falam mais da cruz de salvação eterna? Aí vem lá o testemunho, não leve a mal. Quanta bênção, irmão, né? No meu tempo, há 40 e poucos anos atrás, a bênção era essa. Eu encontrei Jesus como o único e suficiente Salvador. A igreja, a glória! Agora, bem sei só porque eu comprei uma bicicleta nova, comprei uma geladeira nova, eu estava desempregado, eu consegui emprego, já estou até com um triplex. E não é aquele lado do Guarujá. Eu estou até com isso já. O que você fez? Eu fiz a fogueira santa. Olha os testemunhos de hoje. Ninguém fala que aceitou Jesus, que é salvo, que tem o Espírito Santo. Isso não serve, isso é fraco. Não é? É a liderança religiosa de hoje. Aí ele fala: tomai conhecimento vós todos, povo de Israel, de que? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, seu nome é que este está curado. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Ele é a pedra, ele é o fundamento. Não há outro, e debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa o quê? Sejamos salvos. Salvos. Você entende essa palavra salvos? Como é grande? Não há outra coisa. Não adianta inventar. Não adianta fazer teatro de Deus. Não adianta levar as pessoas a crerem em outra coisa. Não adianta, podem encher a igreja crendo em outra coisa, mas a fé dessa gente não está no fundamento, estão todos vazios e perdidos. Não adianta construir a vida da pessoa em cima da rocha. A rocha é Jesus Cristo. Vamos lá para Efésios, Atos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, vamos lá. Efésios capítulo número 2. É um texto excelente esse aqui, mas vamos ler do versículo 13 em diante. Mas a tônica é o versículo 20. Vamos ler. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, agora leia e entenda, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, acabou, aboliu na carne dele a lei dos mandamentos, de forma de ordenança, para que dos dois criasse em si um novo homem. Que lei é essa? A velha aliança. Aboliu na carne dele, naquele corpo que foi cravado na cruz. Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ele evangelizou paz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Por meio de quem? Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Vocês são o quê? Concidadãos dos santos. Vocês são o quê? A família de Deus, edificada sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e profetas. Qual era o fundamento dos apóstolos e profetas? Olha lá, ele diz: sendo ele mesmo Cristo a pedra o quê? Angular. Qual era o fundamento do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro? Eu sei que muitos irmãos que estão na graça falam assim: não, só vale os escritos de Paulo. Mas Pedro também entendeu sobre a graça.
Eles falam que só vale os escritos de Paulo, mas citam Judas, citam um monte de outras coisas para apoiar se existe ceia ou não. Eles falam que o diabo não existe, citam Judas que tem demônios que foram aprisionados nas trevas eternas. Mas esquece de Efésios, que fala assim: o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua na desobediência. Eu sei que eles falam essas coisas, mas tem controvérsia nisso. Agora perdi o que eu estava falando, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, a base, onde tudo tem que estar construído sobre ele. Aí ele diz: no qual todo o edifício que vai ser construído, que é a igreja, bem ajustado, cada vida, repare bem, um edifício é feito de blocos e tijolos. Então assim a igreja, cada um de nós é um tijolinho dessa construção. Então, o edifício bem ajustado significa que eu estou envolvido em você, você está envolvido em mim. Nós temos uma liga no nosso espírito. Nós não somos um monte de pessoas individuais que só buscam os seus interesses, o que me interessa. Não, nós temos uma busca em comum, a verdade, o evangelho. Nós somos um só espírito, quer você entenda, quer não. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com o Senhor. Então eu não estou desligado de você, mesmo que eu te veja só de domingo. Nós estamos ligados num só espírito. O edifício está ajustado em cima do fundamento. Está ou não está? No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo o que? Edificados para a habitação de Deus Ele é o fundamento. Então cada um de nós faz parte da construção. Cada um daqueles que entendeu a verdade, que é liberto, que nasceu de novo, vai se unindo, ligando parte por parte, construindo um grande santuário de filhos vivos, de seres vivos, de homens redimidos, nascidos de novo, formando um grande santuário de adoração ao verdadeiro Deus. Isso é a igreja. Não é esse monte de gente correndo atrás de coisa material o tempo todo. Me dá isso, me dá trabalho, me dá dinheiro, passa óleo na carteira, eu quero casar, campanha do casamento, né? Aí vem, eu vou passar aqui um óleo do amor ungido, ele vai sentir seu cheiro, aí vocês vão dar liga. Só quero ver se vai dar liga, quero ver. Ué, não fazem isso? Não fazem culto só para isso? Terapia espiritual. Você entende a igreja? Presta atenção. Todos nós que somos salvos, nós estamos ligados um no outro. Estamos sendo construídos para formar um grande santuário de filhos de Deus. Você entende isso ou não? Cada um que vai entender do evangelho, que vai sendo salvo, que vai sendo chamado, que é um predestinado, que vai encontrando no seu devido tempo o evangelho, vai se ligando um no outro. Um dia nós vamos estar todos juntos, formando um grande santuário celestial de filhos redimidos, onde todo esse lado humano defeituoso já foi deixado de lado, e onde vai fluir a verdadeira adoração de Deus no Espírito. A igreja está sendo edificada sobre o fundamento. Eu acho que você não vai entender muito o que eu estou dizendo aqui não, mas vamos em frente. Edificada sobre o fundamento. Só mais um pouquinho. Temos mais uns 15 minutinhos aí. Eu vou pular algumas coisas aqui sobre a pedra de tropeço, de Pedro que falou, e vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para você entender, para ficar bem fortalecido isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 1. O que Paulo pregava? O que Paulo pregava, eu nunca vi Paulo citar uma campanha aqui com esses nomes da atualidade. Eu nunca vi Paulo reunir a igreja com essas expectativas do mundo religioso de hoje. Eu nunca vi.
Eu nunca vi nada dessas coisas. Você que foi para a igreja e já se envolveu com todo esse movimento, tem um monte de coisas sendo feito que na Bíblia não estão, mas se falam que é evangelho. Se falam que é. O que Paulo pregava? Olha o que Paulo pregava. Eu, irmãos, versículo 1 do capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão o quê? Olha a pedra aqui, olha sobre esta pedra edificaria a minha igreja, senão Cristo e este o quê? Crucificado. Então Paulo não foi usar técnica de palavreado, não foi criar um montão de teatrinho para atrair as pessoas, né? Não fez da igreja um grande palco de atração, aquela peça teatral. Não, ele decidiu nada saber, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Ele foi pregar o que aconteceu na cruz. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então o que Paulo foi pregar aos Coríntios? Ele foi pregar o Cristo crucificado, tudo que aconteceu na cruz. O fundamento, ele foi fundamentar a vida deles na pessoa de Jesus Cristo. Nada mais que isso. Ele não usou sabedoria humana, não usou inteligência humana. Ele falou, se eu tivesse usado isso, eu teria feito vocês terem a fé de vocês em sabedoria humana e não no poder de Deus, que é o Cristo crucificado. Aceita isso? Olha, como é que eu vou tentar falar isso? Você já tomou um choque de 220, não? Uma vez eu caí nessa. Se você vai tirar um chuveiro lá, é 220. Não deixa as duas pontas encostar. Não precisa desligar o disjuntor, não. Tira assim uma, põe para cá, tira outra, põe para lá. Vou fazer isso. Só que os fiozinhos curtinhos faziam assim, né? De volta o eletricista está rindo de mim. Aí eu estava lá mexendo. Ainda bem que está com chinelo de borracha, escada de borracha, tudo de borracha. Estava em uma borracha só. Aquele que fez assim. Você fala assim. Né? Aí você fala assim, meu Deus, não tento mais. Mesmo que agora eu passo isolante na pontinha, não tento mais rolar no disjuntor, né? É isso que eu quero que você entenda, um choque de 220 aqui dentro da palavra, entende? Entendi. Eu vi, nunca mais vai se apagar, Vamos para o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 10, olha lá. Segundo a graça de Deus, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, olha, leia e entenda. Segundo a graça de Deus que me foi dada, a graça foi dada a ele. Lancei o fundamento como um prudente construtor. Ele lançou um fundamento. Fundamento em quê? Na igreja. Ele lançou o fundamento que é Cristo. Outro edifica sobre ele, porém veja cada um como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é o fundamento? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra de esquina é Cristo. Qual é o fundamento que a igreja vai ser construída em cima? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo é o construtor. Ele fundamentou a fé das pessoas em Jesus Cristo. A construção começa ali. Está bem claro isso? Vamos para frente. Ele diz: contudo, se o que alguém... Vou ler de novo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Aqui a questão não é o valor do ouro, da pedra preciosa ou da palha. Aqui é material de construção.
Então ele apresenta 6 tipos de material de construção: ouro, prata, pedras preciosas, que vai ser provado por fogo. Onde é formada as pedras preciosas? Nas profundezas mais quentes da terra. Sai pelos vulcões, pelas larvas. Ela vem dali. O fogo não tem poder sobre a pedra preciosa. Pelo contrário, ela é formada no intenso calor. O que é o ouro? O ouro, quanto mais puro, mais fogo, ele é purificado no ouro. Se torna, toda impureza sai no fogo. Ele não é destruído pelo fogo, ele é purificado. Prata, a prata é a mesma coisa, é purificada pelo fogo, passa pelo fogo. Mas e o outro tipo, madeira, feno e palha? Quando o fogo vem, queima. Ele está dizendo que isso é material de construção. Então a tua vida é o lugar da construção. O material é aquilo que estão te ensinando, aquilo que estão te dando para comer na fé. O material de construção é aquilo que estão pondo dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, fazendo você praticar. O que você está comendo na igreja? O que é madeira, feno e palha? O primeiro foguinho queima tudo isso. Então quer dizer, então fala, dá um exemplo, pastor, eu tenho que falar isso. Então esse monte de campanha de voto, de sacrifício, de óleo, agorada, camisa do apóstolo ensanguentada, canetinha para assinar cheque que você vai prosperar, esse monte de tijolinho da casa própria, a chavinha da casa própria, agora é carrinho, né? A fronhinha do Salmo 91, você põe a fronhinha no travesseiro, põe a cabeça lá e vou dormir, paz, né? Chaveirinho, aliancinha com Cristo, mas um metalzinho vagabundo, põe uma aliancinha e pega envelopinho da aliancinha. E as pessoas vão acreditando nisso, vai sendo construída dentro delas esse tipo de fé com esse tipo de material. Elas vão iludidas, é dando glória, é dando glória. Eles vão lá, um passinho para cá, um passinho para lá, vou dando glória. E pega envelope, faz tudo que eles pedem. Isso vai sendo depositado dentro da pessoa. O legalismo, esse falso evangelho. Aí a pessoa começa a ter problema, presta atenção. Se ela foi construída com ouro, prata, o material que é o evangelho, a verdade do evangelho, que é esse evangelho da graça de Deus, se pode vir o fogo que for, não remove essa verdade. Ela fica firme, ela prevalece. Agora se vem um fogo em madeira, feno, palha, o que vai acontecer? Queima tudo. A pessoa cai por terra, é destruída. Tudo aquilo que ela confiou, que falaram que era de Deus, que era revelação de Deus, que ela ia vencer. Quando vem o fogo, que é o problema, a luta, as aflições da vida, tudo isso é queimado, vai por terra, ela não prevalece. Está cheio de gente que ferida na igreja. Está cheio de gente que entrou na igreja para ser feliz, se tornou mais infeliz ainda. Está cheio de gente dentro da igreja que perdeu a alegria que tinha, perdeu até a família que tinha por causa da religião, que perdeu o pequeno poder financeiro que tinha, perdeu tudo no seu sacrifício, foram feridos e machucados. Quem sabe você que está aqui foi uma vítima dessa, ou aquele que está na internet é vítima desse tipo de falso evangelho. Por quê? Jesus não disse que os problemas iriam acabar nessa vida. Ele disse que nessa vida aqui nós iríamos ter aflições. Você está preparado para as aflições? Aflições podem vir de muitas formas: financeiramente, fisicamente, doença, problema familiar, problema com o filho, desemprego, 1001 formas. Ele disse que nós teríamos isso. Ele não disse que a gente ia comer o melhor dessa terra. Isso é uma promessa do povo judeu que estava na lei. Ele não disse que a gente ia comer o melhor da terra. Então, quando as aflições vêm, quem não está bem construído sofre, roda, cai, desvia, apanha, chora, desanima, não quer nem saber mais de Deus, porque pensa que Deus é aquilo que ensinaram na igreja para eles, pensa que Deus é aquelas coisas douradas e ungidas. Deus não é isso, nem isso é o evangelho. Então, quanta gente que viveu uma vida enfiada em lugares assim, fazendo isso, toda semana, que hoje está destruído, está angustiado, não se levanta mais, está confuso, parece que Deus não ama mais, não quer nem saber falar de igreja, porque acha que igreja é aquilo que puseram dentro dele. O que construíram? A sua vida foi construída com o quê? O que você crê? O que está na tua cabeça?
O que você está fazendo? É verdade? Se você já olhou, se o fundamento é Cristo, você está no Evangelho da Graça de Deus ou está na Velha Aliança? Velha Aliança só causa destruição. Continua a leitura, olha lá o que ele diz. Versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um. Então o que ele está dizendo? Ó, presta atenção. Tudo que você vai fazer vai se tornar manifesto. Não adianta. Tudo, mais cedo ou mais tarde, a tua vida vai se tornar manifesta. Tudo que você fez que fala que é obra de Deus vai se tornar manifesto. Vai vir à luz. Por isso que toda coisa camuflada, toda segunda intenção, todo engano, querer explorar as pessoas. Você pode passar décadas fazendo isso e achar que está triunfando. Mas uma hora manifesta se tornará a obra de cada um. O dia vai demonstrar. Você entende isso? Sim ou não? Vai demonstrar. Vai demonstrar. Você vê aí gente que era de igreja enorme, que destruiu a igreja, se casou, se separou, se arrebentou. Tudo aquilo que pregava era palha, não era verdade. Vocês entendem isso ou não? Então ele diz, versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano. Sofrerá o dano. É isso que eu quero que você entenda. Quando a pessoa não tem fundamento, não foi posto a vida dela espiritual, não foi construída sobre Cristo, através do Evangelho, ela não tem fundamento, ela vai sofrer dano. Vai chegar uma hora que tudo aquilo vai desabar e ela vai sofrer dano. Vem o dano pelo erro, pela coisa falsa que ela acreditou, por coisas erradas que ela se envolveu. O erro vem, o engano vem. Olha lá. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, porque ele creu em Cristo. Olha lá. Todavia, como que através do fogo. E depois ele faz a grande declaração: não sabeis que vocês são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? E ele fala: se alguém destruir o santuário de Deus, o que vai acontecer? Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, a habitação de Deus, que são vocês, é o quê? É sagrado. Sagrado. Então, para um pouquinho, olha para dentro de você. Você está fundamentado mesmo nele? Está enraizado aqui dentro de você? Já deu 220. Aquela coisa forte, firme. Está aqui, você entendeu que toda igreja que descentraliza Cristo é falsa. Toda igreja que o personagem principal é o apóstolo, é as coisas oradas, só lá que é o lugar, só lá que tem bênção. Você descentraliza a cruz, não é verdadeira. Toda igreja que esconde o que Cristo fez na cruz é falsa. É falsa, sem medo de falar. Eu digo isso para você, é mentirosa. Então qual é a minha preocupação? Que você creia, que você se fortaleça na pessoa de Jesus Cristo, somente nele, e nada mais. Rejeite tudo aquilo que não é Cristo. Ah, pastor, mas eles rodearam a muralha de Jericó, e está na Bíblia, na Velha Aliança, e ele me deu aqui um olhinho da campanha da muralha de Jericó. Não é Cristo, está na Bíblia, Velho Testamento, mas não é Cristo, não é Nova Aliança. A história do povo de Israel: foge, joga esse óleo no buraco, ou devolve para o pastor e pega o dinheiro de volta. Vocês entendem ou não? Mas pastor, aqui, olha, eu estou com uma pedrinha orada e ungida que o meu pastor me deu, meu pastor, né? E ele falou assim: eu pego essa pedrinha ungida, eu vou chegar em casa e jogar, porque tem um gigante lá na minha casa que é Golias, e como Davi ele vai cair por terra. Não, joga na testa do pastor. Fala assim: está aqui tua pedra de volta. Golias é você, mentiroso. Fala isso para ele. Fala. Acerta lá a testa dele, ele vai cair por terra. Quem sabe ele acorda.
Porque não tem pedra ungida para derrubar o gigante. O gigante já caiu na cruz há mais de 2000 anos. Jesus derrubou. Jesus derrubou. Não, acabou, os gigantes acabaram. Você vê gigante ainda porque não viu a obra da cruz. Porque quando vê, não tem mais gigante. Jesus derrubou tudo. Aceita isso? Então vamos lá, Mateus 16, terminar onde começamos. Onde ele diz, versículo 18 só: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra que é o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou construir a minha igreja sobre esta pedra. O fundamento da igreja é a fé nesta pedra que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora presta atenção: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido desligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então que poder é esse? Essa chave foi dada só a Pedro. Por isso que Pedro tem uma chavona pendurada assim. E nas sátiras ele que abre lá a porta do céu para a pessoa entrar? Não. Chave é que abre porta. Então ele está dizendo, a igreja tem essa chave. O que ela ligar na terra, olha a autoridade que você tem. O que nós cremos aqui na terra em nome de Jesus, na verdade. O que você acreditar em Cristo está ligado no céu. E o que você desligar aqui na terra, desligar essa mentirada, essas coisas todas, também será desligado. Não tem vínculo com o céu. Então olha, quando você age por fé, fundamentado em Cristo, o que você ligar aqui na terra por fé, isso chega até o céu, será ligado no céu. Acredita nisso ou não? Por isso que eu falo que a tua oração funciona. Você não precisa de oração de ninguém. Você não precisa de oração forte de ninguém. Não precisa que ninguém ponha a mão na tua cabeça. Não precisa ir atrás de revelador. Nada disso. A tua oração funciona se você está fundamentado em Cristo. O que ligar na terra, o que acreditar na terra, será ligado no céu. Aceita isso? Fala assim, amém.